Ou a minha tela inteira. Vamos repetir. Ei, Gerson. Oi. Aperte, não sei se é o Windows, tu aperta aí Ctrl L, que ele vai para a página de apresentação. Não tem como colocar na tela inteira, não. Aí vai, aperta um zoomzinho aí, que eu acho que ele fica maior, fica não? Pois é, porque tava ruim. Melhorou? Mais um pouquinho. Pronto. E agora? Agora sim. Agora tá bom. Pronto. Beleza. Beleza. Aí a gente usa esses minutinhos aqui para fazer os ajustes. Pois pronto, vamos lá. Eu vou fazer um comentário. Como agora eu estou iniciando a gravação, vou fazer um comentário da lista avaliativa. Para a gente fazer uma revisãozinha para a nossa prova. Na lista avaliativa, a primeira questão dizia o seguinte: analise cada uma das afirmações a seguir e, para as verdadeiras, justifique sua resposta. Para as falsas, dê um contra-exemplo que comprove sua avaliação. Na primeira afirmação, ele diz o seguinte: dado um número primo, existe sempre um número primo maior do que ele. Então, pessoal, isso aqui está me dizendo, com outras palavras, que o conjunto dos números primos ele é um conjunto infinito. Porque se para cada número primo que eu pegar, existe sempre um número primo que é maior do que ele, então esse meu conjunto ele não é limitado superiormente. Então, como é que eu justifico que isso aqui é verdade? Beleza, eu sei que o conjunto dos números primos é verdade, eu preciso justificar. Então, eu vou usar a técnica de demonstração de supor por contradição. E aí eu chego em um absurdo. Tá? Eu vou supor por contradição, eu vou negar a minha hipótese. Se aqui minha hipótese diz que para cada número primo que eu pegar, existe sempre um número primo que é maior que ele, então eu vou contradizer a minha hipótese. Eu vou supor por contradição que esse P natural é o maior primo que existe. Então, eu estou supondo que o conjunto dos números primos tem um maior elemento. Ou seja, qualquer número m natural que eu pegar, com m maior do que p, esse m tem que ser composto. Já que o p que eu peguei é o maior primo que existe. Só que eu vou construir um número p grande da seguinte forma: como sendo o produto dos números primos até o p. Então, todos esses números primos aqui, eles são menores do que P. Faz o produto entre todos eles e soma mais um. Esse número P, construído dessa forma, ele não é divisível por nenhum dos números primos anteriores a ele. Ou seja, ele não é divisível nem pelo P1, nem pelo P2, nem pelo PI, nem pelo próprio P. E, consequentemente, como todos esses números aqui são naturais, esse P construído dessa forma, ele é maior do que o P que eu supus que é o maior primo que existe. Logo, esse número P grande construído dessa forma, ele é primo. O que contradiz a minha suposição. Ora, se eu construir de tal forma que esse número Pzinho aqui é o maior primo que existe, e eu conseguir encontrar um número P maior que ele, então, é uma contradição à minha suposição, e isso torna justificada a minha afirmação. Ou seja, que esse número P não pode, esse número Pzinho não pode ser o maior de todos. Então, para cada número P que eu pegar, existe sim um outro P grande que é sempre maior que ele, que também é primo. Tá bom, pessoal? Então, a qualquer momento, falem comigo pelo áudio, tá bom? Na segunda afirmação, ele diz o seguinte: se dois números não primos são primos entre si, então um deles tem que ser ímpar. Então, um deles é ímpar. Essa afirmação é uma verdade. Então, vamos justificar. Sejam mn números naturais não primos. Então, cada um deles não é primo, porém, eles são primos entre si. Então,
uma consequência direta para que eles sejam primos entre si é que o MDC entre eles seja 1. Dessa forma, eu tenho 3 possibilidades para acontecer, para julgar. Ou os dois são ímpares, ambos são ímpares, M e N, ou os dois são pares, M e N são ambos pares, ou M é par e N é ímpar, ou vice-versa. Tá? Então, para chegar numa conclusão dessa minha afirmação, para um deles ser ímpar, ou os dois são ímpares, ou pelo menos um deles é ímpar. Então, eu preciso aqui concluir que essa afirmação 2 aqui é falsa. Eu preciso concluir que eu não posso ter os dois pares. Então, a gente vai fazer, para mostrar que essa afirmação é verdade, basta provar que essa 2 não pode acontecer. De fato, se você pegar M e N, os dois pares, então vão existir K e L naturais, de tal forma que M é da forma 2K e N é da forma 2L. Como eu já falei com K e L naturais. Dessa forma, como M e N são pares, o 2 divide simultaneamente o M e o N. Portanto, existe um divisor comum a M e N que é maior do que 1. Opa! Se é maior do que 1, é maior que o MDC. Então, isso contradiz a hipótese 2. Então, não pode acontecer dos dois serem pares. O que tem que acontecer é que os dois são ímpares, ou pelo menos um deles é ímpar. Tá? Tem gente querendo entrar na sala, pessoal. Vou só aceitar aqui a entrada deles. Vamos voltar para a aula. Até aqui alguma dúvida, pessoal? E Gerson, Oi. teve uma dúvida de um aluno que me perguntou, e aí realmente eu também fiquei com essa dúvida, assim, com uma pontinha de dúvida pela afirmação de um deles ser ímpar. Aí eu aproveitei que o professor Vicente, se não seria pelo menos um deles ímpar, porque ficou essa meio que uma ambiguidade, né, dos dois serem ímpar, como você mostrou perfeitamente aí. Para que a condição seja que apenas um seja ímpar? A dúvida ficou aí nessa questão da frase, né? Um deles é ímpar. E aí, tipo, não seria pelo menos um deles é ímpar? Eu joguei da seguinte forma. Como não tem o apenas, então o fato de um deles ser ímpar não impede que o outro também seja. E os dois sejam ímpares, exatamente. Entendeu? Por isso que eu considerei que essa pode acontecer com os dois ímpares, ou a terceira, que pelo menos um deles é ímpar. Ok, sem problema. Não tem problema, Diego, porque se os dois são ímpares, um deles não é ímpar. Não é ímpar. Ok? Sim. Pode continuar. Era só esse comentário aí, viu, Gerson? Beleza. Que a outra já tem uma palavra já forte, né? Sempre, né? Exatamente. Pode mandar bala aí. Não, mas é bom, tem que perguntar mesmo. Pode ser que tenha sido uma dúvida de um aluno que estava com vergonha de perguntar, e aí a gente já desenrola logo. Qualquer momento pode perguntar, pode ficar à vontade. Eu não sei se ele está aqui, teve até um que falou, não sei se ele está aqui na aula. Não vi ele aqui. Na afirmação 3... Não, beleza. Na afirmação 3, ele diz o seguinte: um número primo é sempre ímpar. A afirmação é falsa, porque, na verdade, o menor número primo, ele é par, que é o 2. Então, na questão ele me dizia, quando for falso, eu deveria dar um contra-exemplo. Então, eu tenho o número 2, que ele é primo e é par. Então, eu não posso garantir que todo número primo é sempre ímpar. Na afirmação 4, ele me diz o seguinte: o produto de 3 números naturais consecutivos é múltiplo de 6.
Essa aqui já exige um pouquinho mais de traquejo. Olha só. Essa afirmação é verdadeira. Vamos justificar. Seja n um número natural. Então, primeiro, a gente vai concluir que o produto de 3 números naturais consecutivos ele é par. Tá? Porque se eu quero mostrar que é múltiplo de 6, então, primeiro eu vou mostrar que é múltiplo de 2, depois eu vou mostrar que é múltiplo de 3, consequentemente, se é múltiplo de 2 e de 3, então ele é múltiplo de 6. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar um n natural e eu vou concluir que o produto de 3 números naturais consecutivos é par. Então, primeiro, se eu peguei um n natural qualquer, suponha n par. Como n é par, então n é da forma 2k. Consequentemente, n mais 1 vai ser 2k mais 1, e n mais 2 vai ser 2k mais 2. Daí, o produto dos 3 números naturais, n vezes n mais 1 vezes n mais 2, vai ser 2k vezes 2k mais 1 vezes 2k mais 2. Então, eu colocando esse 2 aqui como evidência, e aí eu coloco uma chavezinha para separar, então o produto desses 3 números naturais consecutivos é da forma 2 vezes alguma coisa. Ou seja, é par. Agora, eu vou supor n ímpar. Se o n é ímpar, então meu n ali agora é da forma 2k mais 1. Consequentemente, o n mais 1 é da forma 2k mais 2. E o n mais 2 é da forma 2k mais 3. Dessa maneira, o produto, que é n vezes n mais 1 vezes n mais 2, ele vai ser 2k mais 1 vezes 2k mais 2 vezes 2k mais 3. Desse fator bem aqui do meio, ó, eu vou colocar o 2 em evidência. Já que eu estou num produto, eu posso fazer isso. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 2k mais 1, k mais 1, que eu peguei o 2 e coloquei em evidência, 2k mais 3. Então, esse produto ele também é da forma 2 vezes alguma coisa. Consequentemente, ele é par também. Então, a gente conclui que o produto de 3 números naturais consecutivos sempre é par. Portanto, a gente chegou no que a gente queria na primeira parte, que é mostrar que o produto de 3 números naturais consecutivos é sempre par. Por outro lado, numa sequência de 3 números naturais consecutivos, um deles sempre é múltiplo de 3. Esse aqui eu não coloquei a demonstração porque eu achei meio óbvio. Mas alguém tem dúvida em relação a essa afirmação? Se você pega uma sequência de 3 números naturais consecutivos, sempre tem um múltiplo de 3 no meio. E aí a gente usa essa ideia bem aqui do n ímpar. Se eu tenho 3 números consecutivos e um deles é múltiplo de 3, eu consigo colocar o 3 em evidência, que nem eu fiz aqui. Ó. Então, o produto dos 3 também vai ser múltiplo de 3. Então, consequentemente, esse produto aqui, além dele ser par, ele também é múltiplo de 3. Desse modo, o produto de 3 números naturais consecutivos, ele é múltiplo de 2, porque é par, e é múltiplo de 3, pelo fato de, numa sequência de 3 naturais consecutivos, um deles sempre ser múltiplo de 3. Portanto, se é múltiplo de 2 e de 3, também é múltiplo de 6. Dúvidas, pessoal? Podem perguntar. Se eu estiver muito rápido, também me avisem. Benção. Oi. A princípio, na primeira observação, agora nós abrimos essa questão, eu pensei em indução. Então, se os alunos quiserem usar indução, também
Também é outra alternativa. Agora, dessa forma aí, está muito bonito, muito bem feito. Oh, muito bom. Rapaz, foi a primeira ideia que eu tive na hora que eu peguei a questão para fazer. Bem simples, porque se fosse fazer por indução, ia fazer... Primeiro eu pensei em os 3 consecutivos, 2n mais 1, 2n menos 1 e 2n. Multiplicava e encontrar uma expressão. Aí ia mostrar que era divisível por 6, indução. 1, 2, 3, por aí. Fica 8n3 menos 2n. Aí fazia a expressão e tal, mas do jeito que você fez, está perfeito. Beleza. Não, ficou bom. Não ficou tão grande, não. Dá para entender direitinho. Que bom. Pessoal, vamos para a próxima. Ei, Jéssica. Oi, Diego. Não, só um comentário também, que assim, quando eu tinha visto essa questão, foi com essa ideia parecida tua, só que para o n igual a... Para mostrar que é par, eu não usei esse fato. Já mesmo que era são 3 consecutivos, ou seja, é um par, um ímpar, um par e um ímpar, ou um ímpar, um par e um ímpar, sempre vai ter um par no meio, né? Ou um ou 2 pares, mas sempre tem pelo menos um par. Então, para mostrar que é par, era dessa forma intuitiva. E aí eu mostraria que era múltiplo de 3 por essa ideia que tu fez aí. Exatamente mostrando que seria por um múltiplo de 3. Pronto, beleza. Olha, mais uma forma de fazer. Bom. Isso é bom para mostrar para os alunos também que não existe só uma forma correta de fazer, né? Já que você vai fazer uma demonstração, desde que você use os argumentos e consiga concluir o que a questão quer, a não ser que a questão venha pedindo que você use aquele método. Mas quando ela deixa aberto, desde que você consiga concluir direitinho, é uma resposta correta. Na afirmação 5, a soma de 3 números naturais consecutivos é um múltiplo de 3. Então, ó, seja n um número natural, essa afirmação também é verdadeira. Seja n um número natural, e essa sequência aqui, ó, n mais 1 e n mais 2, é uma sequência de 3 números naturais consecutivos. Dessa maneira, quando você toma a soma desses 3, isso aqui vai dar 3n mais 3. Colocando o 3 em evidência, você tem que a soma de 3 números naturais consecutivos ela é da forma 3n mais 1. Ou seja, é múltiplo de 3. E aí a gente conclui rapidão. Beleza? Se alguém tiver dúvida ou se eu estiver indo muito rápido, me avisa. Que aí nós vamos para a questão 2 agora. Na questão 2, ele quer o seguinte: mostre que o produto de 2 números naturais consecutivos é par. Essa questão ela é parecida com o que o nosso amigo Diego Adriano acabou de comentar sobre essa relação das sequências. Eu acho que está alguém querendo entrar, pessoal, rapidinho. Deixa eu olhar aqui se tem para permitir a entrada na sala. Não, tem não. Eu ouvi um barulhinho aqui. Beleza. Oi. Só uma observação. Para quem chegou na sala agora e não está sabendo, certo? Eu sou o professor Vicente, responsável por essa disciplina, tá certo? Porque tem uma observação no chat interessante. O cara diz assim, não interessa o nome dele, não. Estou morrendo de vergonha, o tiozinho sabe mais do que eu. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não. O tiozinho aqui, o tiozinho tem barba branca, tem bigode branco. Ok? É assim, ó, interessante que você tem que saber, quem colocou a história do tiozinho, é assim, essa disciplina é uma disciplina inicial. Essas demonstrações que são fáceis, tá certo?
elas não são tão fáceis como aparenta ser, não. Você tem que fazer isso devagar, vendo feita, treinando, tá certo? Essa simplicidade toda que o Gerson está mostrando aí, tá certo? Não foi adquirido em um dia, 2 dias, não. Foi um trabalho. Então, pessoal, tenham consciência disso. Não se preocupe com você saber ou não sabe nada, não. O importante é você ter consciência disso. Eu vou ter que estudar um pouquinho, aprender as definições, porque fica fácil. Ok? Pode continuar, Gerson. É porque, na verdade, a gente olha que a questão é meio óbvio, realmente. Que a questão pede para você provar, é óbvio. Mas aí a gente pensa, poxa, é óbvio, mas como é que eu provo? Então, nessa disciplina de fundamentos, essa é a primeira disciplina do curso que vai fazer com que vocês realmente aprofundem para entender o que é a matemática. Para entender que naquela época, lá no passado, quando não tinha nada de matemática construído, o pessoal ia fazer as demonstrações, ia provar usando realmente o básico do básico. Então, olhem que todas as questões, eu estou supondo, sempre que eu pego um número natural, eu tenho que observar, para o caso dele ser par, para o caso dele ser ímpar. Eu tenho que tomar cuidado com todos os detalhes. Ah, se eu pego um sucessor, então é o n e o n mais 1. Mas isso não impede que eu pegue n menos 1 e n. Então, para algumas construções, você vai precisar ter visto uma questão feita para você chegar a ver, poxa, a ideia com essa aqui sai, com essa ideia sai. Então, meu povo, não foi fácil, não foi tranquilo, não. Mas a gente tem que estudar. Então, se hoje, para mim, parece fácil, que ainda não está tão assim, mas, meu povo, é questão de sentar na cadeira e estudar. Não tem outra opção, porque vocês vão ter que construir a matemática de vocês, e essa disciplina de fundamentos é a primeira disciplina do curso que vai fazer abrir a cabeça de vocês, de que vocês agora estão no curso superior de matemática. Tá? Então, só aproveitando o gancho do professor Vicente. E me permita só mais um instante, Gerson. E eu gostaria de sugerir que vocês agora escrevessem no caderno de vocês. O livro, para começar isso aí, é o livro de Fundamentos de Aritmética. Se quiser anotar, Fundamentos de Aritmética. Tá certo? E o autor é Higino com H, Higino, H-Y, Higino Domingues. É um livro que todo aluno de matemática deve ter na sua biblioteca. O meu está emprestado. Eu estou caçando ele bem aqui, mas ele está emprestado. Confere? Todo professor, pergunta se Diego tem, Gerson tem. Todo aluno de matemática deve ter esse livro na sua biblioteca. É um livro pequeno, tá certo? Se você quiser, você procurar nessas histórias de sebo, tá certo? Esse pessoal que vende cópias, vale a pena, vale a pena. Não esqueçam, é um primeiro livro que você deve comprar para botar na sua biblioteca. Vale a pena, o livro é muito bom. Tem um site, pessoal, chamado Estante Virtual. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, dêem uma olhadinha lá. Tem muitos dos nossos livros e a gente tem uma vantagem. Livros de matemática são baratos. Então, é bem provável que vocês encontrem o livro lá. Esse livro do professor Higino Domingues, por questão de R$10, de R$15, já com frete incluso, porque os livros mais antigos e usados, eles são bem mais em conta. João José, o livro é Fundamentos de Aritmética. Fundamentos de Aritmética, isso. Ok, Então, mas nós podemos entrar na turma. Pode continuar. Tá bem, beleza. Vamos para a questão 2. A questão diz o seguinte: mostre que o produto de dois números naturais consecutivos é par. Opa, se eu quero mostrar que o produto de dois números naturais consecutivos é par, então eu vou supor, considero um número natural n e
o seu sucessor, que é o N mais 1. Sem perda de generalidade, pessoal. Então, sem perda de qualquer situação, eu posso supor o N par. Então, se o N é par, o N é da forma 2K. E o N mais 1 é da forma 2K mais 1. Então, o produto de N vezes N mais 1, ele vai ser o produto 2K vezes 2K mais 1. Quando você multiplica, usa a propriedade distributiva, isso aqui dá 4K ao quadrado mais 2K. Colocando 2 em evidência, isso aqui dá 2 vezes 2K ao quadrado mais K. Ou seja, o produto de N por N mais 1, ele é um múltiplo de 2. Ou seja, portanto, o produto de dois números naturais consecutivos, ele é par. Só que, como eu fiz a suposição do N par, a gente tem que fazer o caso para o N ímpar. Só que o caso do N ímpar é análogo. Visto que, se o N é ímpar, o N mais 1 é par. Então, aqui vai ser como se a gente estivesse só trocando. Porque aqui o primeiro é par, o segundo é ímpar. Quando você troca, o primeiro é ímpar, o segundo é par, que a gente termina na mesma conta. Tá certo? E aí a gente conclui também que, para o caso de você supor o N ímpar, o produto também é par. Dúvidas? E Diego, ou o professor Vicente, se alguém estiver usando o chat, eu não estou vendo. Se alguém perguntar pelo chat, você me avisa. Tranquilo, tranquilo. Acompanhando aqui. Eu estou lendo aqui o chat. Ah, beleza. Ótimo. Então, ó. Terceira questão. Prove que o quadrado de um número natural A é par se e somente se o A é par. Então, prove que o quadrado de um número natural é par se somente se ele é par. Professor, Então, com licença. Oi, pode perguntar. Não está aparecendo na tela. Não está aparecendo na tela? Ela está pequena. Não. E eu tenho uma dúvida da segunda questão. Pergunte. Ela pode ser feita por indução também? E se puder, como ela pode ser feita? Tá. Eu particularmente nunca fiz, mas eu acho que dá. Dá. Mostrar que é divisível por 2, da mesma forma que o professor falou. Mostrar que isso aqui é sempre divisível por 2. Por 2, é. Dá para mostrar por indução. Dá sim. Vamos pegar a sugestão do professor Diego Adriano. Mostrar que esse produto aqui, ó, N vezes N mais 1... Não está mostrando a tela ainda, viu? Não está mostrando a tela ainda não, viu? Não está mostrando a tela ainda não, viu, Jéssica? Não está mostrando a tela? Não. Calma, deixa eu ver o que aconteceu aqui. E agora, voltou? Ainda não. Tá, só um minuto. Voltou? Voltou. Pronto, vamos aproveitar e botar o povo para dentro. Tem mais gente querendo entrar. Pronto. Então, só recapitulando. Se eu quiser usar indução na questão 2, basta que eu mostre que esse produto N vezes N mais 1 é sempre divisível por 2, para qualquer que seja o N. Aí você faz a indução sobre o N. Faz o caso para N igual a 1, que aí aqui vai dar 1 vezes 1 mais 1, que é 1 vezes 2, que dá certo. Supõe para N e mostra que vale também para N mais 1. É uma outra forma de fazer. É assim também. Vamos para a terceira. Prove que o quadrado de um número natural A é par se e somente se o A é par. Então, seja A um número natural par. Então, já vou supor que o A é par. Já que aqui é um se e somente se, eu tenho que mostrar que o fato do A ao quadrado ser par implica que o A é par,
E a volta também. Se o A é par, o A ao quadrado também. Então, eu vou construir da seguinte forma. Supõe um número natural A par. Ou seja, o A é da forma 2n para um n natural. E A ao quadrado vai ser 2 ao quadrado vezes n ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2n ao quadrado. Consequentemente, A ao quadrado é par. Então, esse aqui é de boa. Se o A é par, você constrói o A igual a 2n, então A ao quadrado vai ser 2 ao quadrado n ao quadrado, igual a 2 vezes 2n ao quadrado. Então, é 2 vezes alguma coisa, então é par. Por outro lado, se o A ao quadrado é par, a gente tem por definição que o A ao quadrado é A vezes A. E o produto de dois números naturais só é par se pelo menos um deles for par. Então, se você fizer o produto de dois ímpares, o resultado é ímpar. Mas se você fizer o produto de um ímpar para um par, o resultado é par. E se os dois forem pares, o resultado é par. Então, eu estou usando essa afirmação. Se num produto de dois números naturais, já que eu estou afirmando que o A ao quadrado é par, então ele é o resultado de um produto de dois números. Então, pelo menos um deles tem que ser par. Como os dois são iguais a A, então o A tem que ser par. Dúvidas? Algum comentário a ser feito na questão? Só um comentário, Jéssica, para o pessoal. Oi. Depois eu vou pegar essa lista que você resolveu aí, o gabarito dela, e aí eu vou postar tanto no grupo quanto no Classroom que a gente tem, e para o pessoal repetir isso, refazer novamente, fazer, depois olhar para a solução se não conseguir, né, praticar mesmo. Que às vezes a gente olha assim, o professor está fazendo, parece fácil, mas às vezes quando você vai botar no papel, aí você dá aquela travada, né? Então, é importante que tenha essa prática aí. Pronto. Eu vou dar uma dica. Sabe como é que eu fazia quando eu estava pagando fundamentos? Quando eu cursei a disciplina na primeira vez, eu pegava a questão resolvida e eu lia a questão inteira. Para ver se eu tinha entendido, tinha um passo que eu tinha entendido, tinha um passo que não. Mas como eu precisava saber no dia da prova, eu lia a resposta inteira, deixava ali a folha de lado. E aí começava a escrever. Para ver se eu conseguia escrever correto igual eu estava naquela resposta. Chegava um certo ponto que eu travava mesmo na questão. Não lembrava do que estava escrito, mas eu não lembrava porque aquele passo eu não tinha entendido. E aí eu pegava, olhava de novo a resposta feita, dizia, beleza, entendi. Pronto, aí eu ia terminar de responder. Na verdade, eu ia reproduzindo mesmo a resposta, até você entender o passo a passo. Então, ao final dessa aula, eu vou disponibilizar esse solucionário das questões e a aula gravada também. Essa questão 4, que é de indução, a gente vai comentar ela no final, que ela é mais repetitiva, e eu peguei uma lista do Diego Adriano, que ela tem muitas questões de indução também para a gente trabalhar. Eu prefiro a gente conversar primeiro sobre a outra, que é a quinta questão. E aí depois a gente volta na questão de indução. A questão 5 diz o seguinte: sabendo que raiz de A mais raiz de B ao quadrado é maior que zero, ou seja, positivo, mostre que a média aritmética de A e B é maior do que a média geométrica de A e B, onde A e B são números positivos. Então, sem perda de generalidade, o fato deles serem positivos, aqui a gente pode incluir os naturais, os inteiros, os racionais e os reais. Eu não sei se... Mas aqui a gente já pode, pelo menos os inteiros, a gente já pode incluir nessa brincadeira aqui. Ó. Porque, olha só, se raiz de A mais raiz de B, nessa soma ao quadrado é positivo, então eu já garanto que a soma é maior do que a diferença.
Então, raiz de A mais raiz de B, com certeza, é maior do que raiz de A menos raiz de B. E o quadrado continua. Então, se isso aqui é positivo, isso aqui é menor que esse, e A ao quadrado também é positivo. Só que o desenvolvimento desse quadrado da diferença é o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui, ó, operação inversa, potência e raiz. Isso aqui, a raiz de A ao quadrado é o próprio A, raiz de B ao quadrado é o próprio B. Esse fator, esse termo que está negativo, ele vai para o segundo membro da desigualdade positivo, com sinal trocado. E aqui, ó, eu vou usar a operação inversa, eu vou dividir por um número maior que, ou por um número positivo. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo, e aqui a gente ganha que a média aritmética de AB é maior do que a média geométrica de A e B. Então, eu parti da hipótese do que ele me deu, sabendo que essa expressão é maior que zero, para mostrar a desigualdade das médias. Dúvidas, pessoal? Eu tenho uma. Eu fiz essa questão de uma forma que a média geométrica ela ficou negativa, sendo que a média geométrica ela não pode ser negativa. Mas, de certa forma, comprovou realmente que a média aritmética era maior em relação à média geométrica. Só que essa média geométrica não pode ficar negativa. Eu acho que estou usando na decomposição esse aqui, ó. Eu fiz uma forma, só que no caso, só daria positivo se a fórmula que está em cima na questão fosse negativa, aí iria dar tudo positivo. Se fosse essa, né? A de cima, sabendo que A ao quadrado Pois é, se essa daqui fosse essa. negativa. Isso. Pronto. Foi por isso que eu não sei. Aí é onde entra a maturidade de você ir respondendo as questões. Se você viu que, usando essa expressão, te deu isso aqui negativo, mas você não pode pegar o negativo, porque a desigualdade das médias, nos dois são positivos ou nos dois são negativos, aí invertendo a desigualdade. Então, o que é que você constrói? Poxa, com isso aqui não dá, mas se fosse desse jeito, dá certo. Então, você tem que encontrar uma relação entre o que foi dado na questão e o que você usa para parecer bonitinho o que você quer. Foi o que eu fiz. Ele me deu isso na questão. Só que eu vi que para chegar nesse bonitinho aqui, que é a média aritmética maior que a geométrica, ao invés de estar somando aqui no meio, eu precisava estar subtraindo. Então, a relação que eu encontrei foi o quê? Uma relação de maior que. Então, se eu estou somando dois termos, isso aqui com certeza é maior do que a diferença deles. Então, se esse termo é maior que esse, com esse aqui eu resolvo. E aí eu usei a hipótese da questão. Entendeu? Porque se você usar direto essa aqui, se isso aqui der negativo, é capaz do professor colocar errado ainda, porque sua afirmação não está completa. Sua resposta não está completa. Pois é, foi o que aconteceu. Ela ficou negativa. E a média geométrica ela não pode dar negativa. E foi onde eu me perdi. Eu disse que estava errado, mas eu não mudei. Ela ficou negativa. Não, mas o bom é que agora você já viu como é que faz, e a partir daí você já corrige. Isso é bom, porque é uma questão que você não erra mais. Você já viu a ideia feita. Eu, particularmente, se eu ver uma questão feita, meu amigo, caiu na prova é minha. Eu não erro, não. Então, só para dizer aí o caso particular, que elas vão ser iguais quando esses dois números forem iguais, né? Exatamente. Vale a igualdade aqui, ó, se o A e o B forem iguais. Beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida?
Vamos conversar um pouquinho. Já já a gente volta lá nas questões. Tá, eu queria saber de vocês. Se tem dúvidas, qual parte do conteúdo vocês tiveram mais dificuldade, o que vocês concluíram com esse estudo de vocês, se já dá para fazer a prova, se não dá. Vamos aproveitar esse momento para a gente conversar e saber como é que está cada um de vocês. Porque, como é uma aula de revisão, então o que estava ao meu alcance era pegar a lista avaliativa que estava proposto para vocês e tentar resolver ela explicando. Só que o fato de ser uma revisão te garante que você está vendo pelo menos mais uma vez. Então, eu queria saber de vocês, o que foi que vocês já estudaram e não entenderam, se vocês têm alguma questão para propor, para a gente fazer. O que vocês acharam do método de indução, porque para mim, quando eu cursei fundamentos, meu sonho era que a prova inteira viesse com indução. Meu amigo, é mais trabalhoso, mas eu fazia tudo. Meu sonho era ver indução, porque indução é bom. Indução era mais tranquilo de fazer. As outras envolviam um pouquinho mais de maturidade. Mas o que vocês me dizem? Para mim, o conteúdo está tudo difícil. Nunca entendi essa parte da indução. Tá, entendeu a parte de indução, foi? Nunca entendi essa parte aí. Nunca entendeu? Nunca. Já assisti tantas aulas, mas nunca entra na minha mente. Era isso que a gente estava comentando agora há pouco, com o professor Vicente e com o Diego. Na verdade, isso aí, no início, tudo é complicado, porque essa disciplina de fundamentos é, na verdade, a primeira disciplina que vocês estão aprofundando mesmo a matemática. Vocês cursaram elementos no semestre passado, e foi basicamente uma revisão do ensino médio de vocês. Então, nessa disciplina, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que realmente pegar a questão feita, mesmo não entendendo. Aqui é o decora, depois aprende. Nessa disciplina, a gente pega no tranco. Decora, depois aprende. De tanto você fazer, repetir, isso vai ficando natural para você. Você vai entendendo como é que funciona o processo. Mas para isso você tem que fazer. Então, professor, mas eu já fiz muito, mesmo assim não entendi. Então, cada um tem o seu próprio tempo de estudo. Alguns vão precisar de menos prática, outros vão precisar de mais prática. Então, cada um de vocês vai ter que se conhecer como estudante a partir de agora. Se o que você estudou até agora não foi bastante, então vamos procurar um outro método ou vamos praticar mais. Porque a gente tem que se conhecer, porque senão você vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias estudando e não vai aproveitar nada. Então, cada um de vocês tem que começar a fazer. Tá? Eu sei que a gente está num período complicadíssimo, que é um período de pandemia, que vocês não têm contato direto com o professor. Quando estava no período normal, o professor tutor, no caso, eu da disciplina de José de Freitas e o Diego de Palmeiras, a gente ia quase todo sábado dar aula para vocês. Então, a gente tinha contato direto com a turma. E mesmo assim, a gente ainda tinha casos de aluno que não pegava de jeito nenhum no conteúdo. E a gente tinha vários casos de aluno que pegava sim no conteúdo, que a gente aproveitava os sábados para tirar dúvidas. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos de aula para tirar dúvida, para expor mesmo. A gente não tem que ter vergonha, não. Você não pode ter dúvida e ficar com vergonha de falar, professor, ficar com vergonha de perguntar. Aí você vai carregar a dúvida com você. Isso não é legal. Vai chegar no dia da prova, você não sabe fazer, e aí vai tirar nota baixa.
Então, pergunte. Professor, eu não estou entendendo. Eu digo muito para o professor Vicente e Diego, que já são professores há muito tempo, já dão aula. Eu digo muito para os meus alunos que eles têm que dizer para a gente igual eles dizem para o médico quando eles vão lá para a consulta. Eu acho que eu comentei até com os alunos na outra aula que eu ministrei para a turma. Vocês têm que saber dizer o que vocês não entenderam. Quando você vai para o médico, você já chega no médico dizendo, doutor, está doendo isso. Mas quando você chega para o professor de matemática, você não diz, professor, eu não entendi isso. Você chega lá e diz, professor, eu não entendi, foi nada. Se você chegar para o médico e dizer, doutor, está doendo tudo, ele vai chegar e dizer, está para morrer, aí vai dar um remédio que não vai servir, ele vai começar a supor onde é que está doendo, vai começar a dar remédio, o paciente termina morrendo sem dizer onde era que estava doendo. Ele não sabia dizer. Então, quando você começa a estudar, chega uma parte da questão que você não consegue fazer, você travou. É aquela parte bem ali que você está com dúvida. É aquela parte bem ali que você tem que chegar para o professor e ser direto nele. Professor, eu não entendi essa passagem bem aqui. Porque aí fica muito mais fácil do professor chegar para você e dizer, olha, isso aqui você resolve assim. Isso aqui é desse jeito. E aí, o professor vai direto na sua dúvida e você consegue resolver sua questão. Mas quando você chega e diz, professor, eu não entendi, foi nada. O professor vai explicar tudo de novo. Quando chegar na tua dúvida, tu nem lembra mais qual a dúvida era. Então, a partir de agora, todas as vezes que vocês forem responder uma questão, anote do lado o que foi que você não entendeu. Se você não conseguiu resolver, anote do lado. O que foi que fez com que você não conseguisse resolver sua questão? Foi passagem bem aqui, pois anote. Porque senão, na hora da próxima aula com o professor, você não lembra qual foi a dúvida. Aí você vai lá e dizer para ele que não entendeu nada. E aí fica muito mais difícil do professor tirar a sua dúvida. Ei, Gerson. Oi. Não, só aproveitando aí, uma coisa que eu venho falando muito nos encontros com o pessoal de Palmeirais, que é aquela questão também da base matemática, que às vezes, principalmente agora que tu vai falar sobre a indução, a gente utiliza muito questão de fatoração, questão de produtos notáveis, né, questão de polinômios, de fatorar, e aí tem muitos alunos que têm certa dificuldade nessa base matemática. E aí, às vezes, uma passagem que a gente faz lá, de uma fatoração, colocando em evidência, às vezes o aluno se perde e não pergunta o que foi feito, né? E aí eu venho falando sempre para pegar os livros do fundamental, pegar os livros do MED, dar uma revisada mesmo nessa parte da matemática básica, porque às vezes a gente está aqui bem escravo, como tu desenvolveu bem, um pouco lotado, e aí pode ser que tenha algum aluno que não entendeu o que tu fez, né? Quadrado do primeiro, menos vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, e bem lá daquela matemática básica, né? E aí, se não tiver um certo domínio dessa matemática básica, realmente algumas coisas aqui vão ficar bem mais complicadas. Posso? Pode. É assim, a Carliana que estava falando, né? Carliana que estava falando que não tinha entendido a indução. Eu mesmo. Carliana, Divino, João José, Guilmar, não se preocupe com você dizer assim, eu não entendi, já estudei, já li, já vi umas 10 aulas disso aí. Não se preocupe não, assista mais 10. Tá. Porque vocês, nós que chegamos no curso de matemática, nós não tínhamos o hábito de demonstrar nada, certo? Era somar, subtrair, calcular a raiz quadrada, calcular a raiz, a equação, raiz da equação. Agora vocês estão no outro patamar. Então, aí eu pergunto, você estuda quantas horas por semana? 2, 10, 15, 20? Se você está começando a fazer o curso de matemática e está estudando menos de 5 horas por semana, você não vai aprender indução nunca. Se você estiver estudando 10 horas por semana, é assim, eu vou começar a aprender. Porque vocês, nós, eu digo vocês agora, porque eu estou para sair desse time, mas nós que entramos no curso de matemática, todos nós, Gerson, Diego, todos nós chegamos
tá certo? Brabo, tá certo? E foi o que fizemos. Partimos para cima. Mas partimos para cima, estudando 10 horas por semana, nada, era 15 horas por semana, 20 horas por semana. Esse começo é necessário, que você tenha disposição, sangue no olho, botar a faca nos dentes e partir para cima. É agora. A hora de tirar as dificuldades é agora. Eu entrei no curso de matemática, só uma historinha para vocês. A primeira prova de cálculo 1, que eu entrei no curso de matemática, eu tirei uma nota que eu não vou dizer, tá certo? A segunda nota foi péssima, foi menos de 4. Tá certo? A terceira nota eu pensei em desistir. Tá certo? Meu curso desse tempo era anual. A quarta nota eu disse, eu vou fazer matemática porque eu vou ser professor da universidade. Aí comecei a estudar 10, 15, 20 horas por semana, 30 horas por semana. Tá certo? Ok? Aprendi essa história de indução, de demonstrações. Então, é agora. É fácil? Não vai ser fácil para nenhum de vocês aí, porque matemática é uma coisa que só tem 2 tipos de aluno de matemática. Ou o cara é CDF, ou o cara é iluminado. Se você não for iluminada, tem que ser CDF. É 15, 20 horas de aula por semana, de estudo por semana. Estou certo, Diego? Estou certo, Gerson? Vocês já viveram isso? Às vezes mais. Na maioria das vezes mais. Então, é agora chegar. Eu não sei indução, viu, Carliano? Aí você vai lá no Google e bota indução. Aí assiste uma aula de indução, exercício resolvido de indução. Aí aprende a resolver aqueles 10, 20, 15, 30. Depois que você aprender a fazer 30, assim, agora eu comecei a entender indução. Não se preocupe, não. É agora a hora de vocês. Mas tenham certeza de uma coisa, no começo, se você não tiver disposição para estudar muito, vão ser capenga até o final do período, até o final do ano, até o final do curso. Vão terminar o curso? Pode até terminar, mas vai ser aquele aluno capenga. Tá certo? Agora é a hora de aprender a demonstrar, aprender definição, aprender teoremas, aprender proposições. Mas, para isso, é necessário 20, 25 horas por semana de estudo. Ok? Eu estou falando isso para vocês, não é questão de desestimular, não. É questão de a experiência que nós vivemos, que vocês vão ver, tá certo? No começo é necessário muito trabalho mesmo, tá certo? E não se preocupe, você assim, eu não aprendi isso ainda. Não se preocupe, não. É devagar, como já se falou, é devagar. Tá certo? Então, o que eu acho, o que eu coloco é paciência, coragem, determinação. Tá certo? Se fizer isso, dá certo. Só pegando um gancho aqui, professor, e finalizar essa parte aqui, eu vou citar aqui um exemplo de uma turma lá de Valença também, que o pessoal lá no início... Com certeza. Né, Jess? E aí eu comecei com a turma lá, muitos queriam desistir, que não dava, e não, vamos lá, vamos... As mesmas palavras do professor Vicente aí. E hoje, eu e o Marro Gerson fomos convidados lá pela turma, né? Vai ter agora a formatura do pessoal lá, então quase toda a turma está se formando. E eu lembro muito da dificuldade lá da turma lá de Valença, que hoje eles estão colhendo os frutos, né? Que foi plantado lá no início. Com certeza. Nunca é fácil, principalmente agora, que eles estão tendo contato com a matemática mesmo do ensino superior. Então, meu amigo, eu digo muito, já disse muito para os meus alunos, eu continuo a dizer, pessoal, desistir não é uma opção. Então, já iniciaram, vocês se iniciaram, cada um tem sua motivação para estar aqui. Então, entendam, desistir não é uma opção. Mesmo que você não acompanhe, vai ter casos onde você vai chegar e vai reprovar na disciplina. Existem casos? Existe. Mas cursa a disciplina até o final, não desista. Porque se você desistir no meio, quando você for cursar a disciplina de novo, você vai ter que cursar ela. Vai ter uma parte que você ainda não viu, vai ver do zero, vai ter a mesma dificuldade que está tendo agora. Então,
vá até o final. Vá até o final. Eu digo com toda certeza, os professores que eu tive, eles valorizaram sempre os alunos que não desistiam. Eles valorizavam os alunos que tinham a dedicação, os alunos que, como o professor Vicente disse, que vão para cima, que não tem medo, que bota para cima e vai. Esses foram os alunos sempre valorizados. Os iluminados, aí, amigo, não tem o que fazer. Se você for iluminado, ótimo. Eu, particularmente, não sou, mas na minha turma já tive alguns colegas que são. Mas meu parâmetro não pode ser ele. Se o meu colega estudou só 1 hora por semana, 2 horas por semana, e ele aprendeu, o meu parâmetro não pode ser ele. Porque eu sou diferente. Cada um de vocês tem seu próprio tempo. Cada um de vocês vai ter sua própria maneira de estudar. E aí, sim, cada um vai do seu jeito. Tá bom, pessoal? Deixa eu pegar aqui uma outra coisa. O Diego me mandou uma outra lista aqui também. Só que como eu tive um probleminha aqui, eu não consegui digitar ela toda, que nem eu digitei a outra. Mas eu posso digitar e enviar para vocês amanhã de manhã. E aí o Diego manda para vocês. Posso disponibilizar e digitar todas as respostas. Eu vou colocar aqui para vocês. Tá ok. Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Porém, com as letras muito pequenas. Deixa eu aumentar aqui. E agora? Melhorou. Pronto. Nessa lista que o Diego mandou para mim, que eu vou disponibilizar para os alunos, aqui é 2N mais 1, né? Faltou um mais bem aqui. Tem algumas questões, pessoal, que envolvem o conteúdo que vão para a nossa avaliação, porém, não foram cobrados na avaliativa, que é o caso do algoritmo da divisão de Euclides e o critério das chaves para você fazer o MDC. São métodos intuitivos e esses aqui, pessoal, eu queria saber de vocês. Leram, tentaram, o que aconteceu? Como é que está para vocês nesses casos aqui? Jefferson, me permite? Oi, pode dizer. Oi, professor. Só uma pergunta. Eu estou vendo o seguinte, Carliana é a única que fala. Carliana, você já olhou as listas complementares? Você já passou uma vista nas listas complementares que foram colocadas no SIGA? Eu já olhei elas. Pois não é para olhar não, viu, Carliana? Você entendeu? Eu entendi. Aquela lista, lá está feita a lista e está resolvida, muitos exercícios estão resolvidos. Então, vale a pena você refazer aquela lista, vai fazer de um por um, fazer como o Gerson fez. Resolve, olhando, resolve, fecha, emborca a folha e faz, confere se deu certo, passa para o segundo, para o terceiro, vale a pena verificar. Está feito lá. É mais um reforço, acho que o Diego está colocando, mais um reforço. Então, junta esta com aquelas outras que estão lá, aquela lista complementar. Aí eu falei Carliana, mas para todo mundo, para Jurandir, para todo mundo que está aí na sala, Jaqueline, tá certo? Divino. Então, é interessante que você pegue as listas complementares que estão lá. Viu, Jurandir? Viu, Liz? Viu, Diego? Pegar, está feita lá a lista, está resolvido muitos exercícios. Ok?
Ó, são questões boas, são questões que envolvem, que na verdade são questões bastante batidas, que vocês têm que praticar, têm que fazer. Isso aqui vai ficar natural. Que vocês têm que fazer. Me desculpe, Gerson, e sem contar que os assuntos de fundamento de matemática elementar são os assuntos que vocês vão ministrar no colégio quando vocês começarem a dar aula. Tá certo? Na hora de começar a dar aula no colégio, esse assunto é assunto lá do colégio. Ok? São os primeiros que vocês têm que aprender. Eu queria chamar a atenção, rapidinho, para essa questão 5, bem aqui, ó. Determine o MDC abaixo pelo método das divisões sucessivas e pelo método de Euclides. Aí só está errado uma coisinha, Jéssica, que era divisões simultâneas. Uhum. Era pelo método de divisões simultâneas e depois pelo método de Euclides, né? E quando eu estudei isso aqui, o professor chamava de método da grade. Que foi o que tu fez. Não sei se é das divisões simultâneas aí, que o professor chamava de método da grade para fazer. Mas é muito intuitivo, é muito legal de ver. Eu vou transmitir bem aqui para vocês ela, a quinta questão. Tá ruim, a imagem está boa, porque eu não tive tempo de digitar toda. Aqui é a questão 5. Na questão 5, ele pede para você calcular a letra A, o MDC entre 810 e 570. Essa daí eu aprendi, essa daí. Ótimo. Ótimo. O professor me ensinou isso aqui lá, se não me engano, na 6ª ou foi na 7ª série. Carliana, eu não lembro se você participou daquela última aula no sábado. Eu não participei, eu falei que não dá para participar. Você não participar, tá certo. Ok, então. Porque a relação desse método aqui é o seguinte: vão ter 3 linhas e a quantidade de colunas vai depender da quantidade de divisões que forem necessárias serem feitas. Então, você começa colocando, esse aqui você deixa limpo, você vai colocar o maior número aqui, o maior dos dois, no caso, 810, e o menor deles, que é o 570, aqui. Você vai dividir sempre o maior pelo menor, o quociente você bota em cima, e o resto você bota embaixo. Então, está aqui feita a conta, ó. 810 dividido por 570. O quociente é 1, o resto, 241. Quociente 1, o resto, 241. Você vai pegar o resto da divisão e traz para cá, para a linha do meio. E agora você vai dividir o 570 pelo 241. 570 por 241 dá quociente 2, deixa o resto 88. Então, aqui, ó. Quociente 2, resto 88. Traz o resto para cá. Ó. 88. 241 dividido por 88 dá quociente 2 e resto 65. Então, quociente 2, resto 65. Pega o resto, traz para cá. Ele é uma recorrênciazinha. Você faz sempre o mesmo método. Então, 88 por 65. Dá 1 e sobra 23. Então, quociente 1, resto 23. Pega o 23, traz para cá.
65 por 23 dá 2, deixa resto 19. Quociente 2, resto 19. Pega o 19, traz para a linha do meio. 23 por 19 dá quociente 1, deixa resto 0. Então, quociente 1, resto 0. Você vai, resto 4, desculpa. Pega o 4, traz para aqui, para a linha do meio. 19 por 4. 19 por 4 dá 4, deixa resto 3. Quociente 4, resto 3. Pega o 3, bota para cá. 4 dividido por 3 dá 1, deixa resto 0. Então, o que é que você faz? E aí, você pega esse 1, traz ele para cá. 3 dividido por 1 dá 3, deixa resto 0. Então, quando o resto dá 0, o último elemento da linha do meio é o MDC entre os primeiros dessa mesma linha. Entre 810 e 570, o MDC é 1. Tá claro, pessoal? Tá, essa daí é tranquila. Tranquilo, né? Ou coisa boa. Então, isso é para mostrar que tem partes que estão tranquilas já. Então, estou fazendo. É um dos assuntos mais fáceis, eu acho. Ou coisa boa. É fácil. Então, se tem parte do assunto que é fácil, então ótimo. É sinal de que estão estudando, estão fazendo. Quanto mais estão praticando, mais vai ficando entendido. Pessoal, são 8h30. Eu queria pedir para vocês uma pausazinha, porque está na hora do remédio. Porque eu estou ficando velho, eu estou com um nervo do pé inflamado aqui. Que ontem eu estava com o pé para cima, inchado. Vou só tomar um remédio. Só rapidinho eu volto, viu? Certo. Vamos lá tomar uma água, 2 minutinhos, já volto. Pessoal, tem um assunto, enquanto o Gerson volta, tem um assunto que eu, Carliana, Oi. é um assunto que vocês devem estudar para a prova. Chama-se relação de equivalência. Relação de equivalência. Relação de equivalência. Aí, outra coisa que eu não falei ainda, vou falar agora. Pessoal que faz matemática, quando a gente é aluno no colégio, a gente não tem a preocupação, vê se o Diego concorda comigo, a gente não tem a preocupação de aprender definição, teoremas, proposições. A gente quer fazer exercícios. Eu gosto de cálculo. Mas acontece o seguinte, agora vocês obrigatoriamente têm que mudar o estilo. Tem que primeiro fazer o quê? Aprender a definição. Aí, como é que eu aprendo a definição? Vou dizer a minha técnica. Primeiro, eu decorava a definição. Decorava. Segundo, eu entendia a definição. Terceiro, eu ia atrás dos teoremas. Tá certo? Depois de entender os teoremas, tá certo? Aí é que eu ia resolver os exercícios. Ok? Então, sigam esse esquema, porque esse é o esquema natural. É tão natural que eu digo o seguinte, se alguém disser para um de vocês, eu quero que você, por favor, eu quero que você vá na rua 13 de maio, 5010. Alguém sabe me dizer como é que chega lá? Você tem que saber qual é a cidade,
Tá A certo? 13 de maio você quer Teresina. Aí você assim, será essa Teresina? Aí tem que saber qual é a cidade que você quer, se você quer saber quais são as ruas por onde eu vou andar para chegar até lá. Tá certo? Ou seja, para você ir para algum lugar, Carliana, para você ir para algum lugar, você precisa saber o endereço. Confere? Sim. Segundo, quais ruas você vai percorrer para chegar lá, certo? Dependendo, tem um modelo mais fácil, tem um mais difícil. Então, a história é essa. Para você ir para algum lugar, primeiro aprenda a definição. A definição corresponde ao endereço. As ruas por onde você vai andar são as propriedades e os teoremas. Essas propriedades e esses teoremas são os meios que você vai usar para chegar na definição, para chegar no resultado final. Então, é preciso que aprendam isso. Não queiram aprender nada de matemática sem aprender definição, propriedades, teoremas. Tá certo? Ok? Não tente aprender nada, não tente fazer exercício sem antes ter a definição, propriedades, teoremas, proposições, isso aí. Ok? Só resumindo aí o que o professor falou, o professor Vicente, muito bem. O que ele quis dizer, a grosso modo, é tipo ter a teoria embasada na sua mente, para depois ir para os exercícios. Porque se você tiver os teoremas, né, os axiomas definidos para você, você vai conseguir resolver os exercícios com mais facilidade, porque você vai ter um embasamento teórico melhor. Eu, particularmente, tive muita dificuldade no início do curso pelo fato de aparecer muita letra. E aí eu pensava, mas matemática não é número? E aí no início era letra, por cima de letra, demonstração com letra. E realmente no início eu tive muita dificuldade no curso por conta disso. De querer usar números, de fazer contas e apareceu muita letra. E aí, mas com o tempo, com o estudo, você vai acabar acostumando a perceber que aquelas letras estão representando números, né? A gente está provando situações para todos os números e fazendo essa construção do conhecimento. Pronto, exatamente. Pessoal, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês teriam disponibilidade para uma aula amanhã? Eu tenho. Amanhã à noite, mesmo horário, 19 horas? Sim, professor. Sim. Quanto mais aula, Faça melhor. isso, pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte. Gerson, na aula de amanhã, inclua, por favor, relação de equivalência, relação de ordem, máximo de uso comum, mínimo comum. Okay? Deixa eu anotar aqui. Peraí. Relações. Uhum. É claro, fechando com relação de equivalência e relação de ordem. Beleza. MDC, MMC, porque eu já senti que eles entenderam como é que faz as contas. Então, agora é entender outras propriedades, outras formas de calcular MDC e MMC. Tá certo? Beleza. E inclui também uma questãozinha de módulo. Beleza. E mande o link para mim de novo e me ligue, por favor. Com certeza. Aí eu vou fazer o seguinte: para a gravação não ficar muito grande, que a gente já vai para praticamente 1h30 de aula. Aí vai ficar muito pesado para eles acessarem depois. Eu vou incluir na aula de amanhã indução, porque eu não fiz questão de indução hoje. Eu pensei nisso. Da aula só de indução. Então, amanhã, na aula de amanhã, mesmo horário, 19 horas, eu disponibilizo o link, uns minutos antes, a gente vai ter indução, relação de equivalência e ordem, MDC, MMC e questões de módulo. Carliana, me permita, Carliana. Pode falar. Só que acabou. Google. Bote lá, indução, princípio da indução.
2 pontos, exercícios resolvidos. Você vai encontrar 200 aulas. No Tá mínimo. bom. Tá bom. Né? Aí você vai começar da questão simples. Soma de números naturais, soma de quadrados, soma de números ímpares. Comece por esses aí. Depois é que você vai para divisão, tá certo? E outras cositas mais. Ok? Ah, foi. Ei, Gerson, dá para disponibilizar o vídeo, né? Esse vídeo aqui dessa aula aqui, dessa revisão. Deixa eu explicar para vocês como é que vai ser disponibilizado. Tem um canal no YouTube, você coloca lá onde você vai pesquisar os vídeos, você coloca o meu nome, Gerson Leite. Você vai ser direcionado direto para um canal que eu criei justamente para disponibilizar minhas aulas para os meus alunos. Então, a aula de hoje vai estar disponibilizada lá como Fundamentos de Matemática Elementar, revisão 1, que é a aula de hoje. A de amanhã eu vou gravar e vou colocar revisão 2. E aí você vai ficar disponível para vocês lá no YouTube. Tá certo? Beleza, mas quem não encontrar, pessoal, não se preocupe não, que eu vou pegar o link do YouTube e colocar direto no grupo e no Classroom. Eu pode ficar tranquilo. Quem não conseguir... eu prefiro colocar no YouTube, por quê? Porque até quem tem internet ruim consegue assistir. Porque aí você bota o vídeo para carregar, e aí deixa lá carregando, depois você assiste. E aí quando for assistir, assiste de uma vez. Dá para fazer. Ou por parte, porque quando você assiste uma parte e depois vai voltar a assistir, ele retoma de onde você parou. Então, é uma plataforma boa para a gente assistir vídeo. Eu vou encerrar a gravação agora, para não ficar muito grande. Se algum de vocês, alunos, claro, tiver alguma questão que quer que seja abordada na aula, manda para nós. Sim. Ok? E a gente já inclui na aula a questão tá certo? Manda até 3 horas da tarde, coisa assim, para a gente... Que aí dá tempo para a gente fazer e incluir. Fazer digital para apresentar na hora da aula. É bom dar tempo para fazer digitado e organizado, para a gente poder comentar. Jurandir, levanta a mão. Gerson, boa noite. Boa noite. Gerson, eu estou com um pequeno problema, não de assunto, mas sim de acompanhar as aulas. Eu estou hoje foi realmente uma sorte eu pegar. Então, assim, para que eu não possa perder essa revisão de amanhã, tem como você me enviar o link para o meu e-mail, para garantir que eu vou assistir essa revisão, porque eu não vou confiar no meu celular para poder receber esse link, que vai ser disponibilizado lá, né? Me diga seu e-mail, eu coloco bem aqui. Na hora que eu for mandar o link, eu já mando logo. Então, você envia para mim, só para não ter essa garantia, bote aí Jurandir Craveiro. Jurandir Craveiro. @IFPI. @IFPI. Isso, .edu.br. É servidor? Sim. De qual campus? Central. Acaba desenrolado. Eu boto a fé, mas... coisa boa. Seja bem-vindo. Eu sou servidor também, do campus paulistana. Ah, legal. Qual é o teu campus, Jurandir? Qual é o teu campus, Jurandir? Teresina Central. Central? A minha filha é do Disseu. Professora Naila Kelly. Oi? A minha filha é professora do IFP, lá no Disseu. Disseu. Eu sou servidor lá, sou técnico administrativo, sou técnico do laboratório de física lá do Central. Professor. O João José levantou a mão. Professor Gerson. Oi. É o seguinte, é porque esse horário de 7 horas às vezes fica muito complicado para mim estar assistindo
nesse horário, né? Porque eu tô chegando do trabalho. Então, às vezes, não dá tempo de eu assistir a aula de revisão. Pronto, mas é por Mas isso tem como disponibilizar. sem problemas. É por isso que a gente está gravando as aulas e aí eu vou disponibilizar no YouTube. Que aí fica mais tranquilo de vocês acessarem para assistir. Inclusive, Então, depois. Inclusive, a aula de hoje é bem provável que daqui uma meia hora já esteja lá. Que aí, na hora que eu encerrar a gravação aqui, é questão de 1 minuto, ela disponibiliza, e aí eu já posto direto no YouTube. Então, tudo bem. Quando eu encerrar a aula aqui, daqui uns 20 minutos, pode olhar que já vai estar lá no YouTube, a aula de hoje. Pode avisar para os colegas também, que amanhã a gente inicia às 19 horas, mas aí assim que finalizar eu também disponibilizo o vídeo lá para vocês, e aí dá tempo de tirar umas dúvidas ainda antes da prova. Beleza? Beleza, tudo bem. Então, na aula de amanhã, uma questão de indução, para a gente tirar essa dúvida, relações de equivalência e ordem, MDC e MMC e módulos. E aí eu vou encerrar a gravação agora.